Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Panini Doc de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho das Graphic MSP, que é basicamente Turma da Mônica para todas as idades. E para quem ainda não conhece nessas tais Graphic MSP é Maurício de Souza Produções, ela é uma iniciativa que já tem alguns anos, tocada pelo próprio Maurício e Sidney Guzman, o editor que coordena todo esse projeto, que eles chamam grandes artistas nacionais, assim, para reinterpretar esses personagens da Turma da Mônica que a gente cresceu. Então vai ter a história do Astronauta, do Louco, Chico Bento, a Turma da Mônica, às vezes só a Mônica, vários personagens desse grande universo com o qual a gente cresceu, né, galera? E, inclusive, essas histórias, elas são mais aprofundadas nos personagens. Então, esses artistas nacionais, eles reinventam um pouquinho, mas eles aproveitam histórias e acontecimentos que já rolaram nos gibis de uma maneira um pouquinho mais adulta, mais madura, mesmo que pelos olhos das crianças. Então, é algo bem diferente mesmo das histórias normais da turminha com as quais a gente estava acostumado antigamente. Se você curtiu, aqui a gente vai falar de algumas histórias dessa coleção. Vamos lá? Bom, não dá pra começar o vídeo de outra maneira, né? A gente vai começar falando, obviamente, da sequência de Turma da Mônica, por... os irmãos Cafage, a Lu Cafage e o Vitor Cafage, que sempre fazem aquelas filas quilométricas em todos os eventos de quadrinhos, desde que eles começaram a lançar justamente esses trabalhos, fora o Valente também do Vitor. Nessa primeira historinha feita pelos irmãos Cafage, que fizeram uma obra maravilhosa, olha a fofura desses personagens. Basicamente, a motivação da história é que o Floquinho sumiu, e aí o Cebolinha tá super na bad, né? E aí os amigos dele falam, não, fica tranquilo, a gente vai procurar o Floquinho por aí. Só que eles saem, todo mundo sai de casa lá e começa a anoitecer, e aí eles vão passar por várias situações que crianças da idade deles não deveriam passar, né? É tipo uma daquelas aventuras que a gente assistia assim, tipo na TV quando a gente era mais novo, anos 80, anos 90, que é aquele grupo de amigos fazendo umas coisas meio absurdas. Lembra muito aos livros do Stephen King, não a parte do terror, né? Mas aquela parte dele trabalhar as amizades e as relações entre os personagens. Inclusive, vocês provavelmente viram isso recentemente, né? Stranger Things tá aí pra mostrar que um grupo de amigos pequenininhos podem resolver várias coisas mais complicadas do que problemas de criança. E toda essa nostalgia, essas referências dos anos 80, 90 fizeram tanto sucesso que acabou tendo algumas continuações, né? Sim, e nem tudo são rosas, né, nas aventuras que eles tiveram na primeira história, então aqui a segunda é lições. Então aqui nessa história eles vão aprender um pouquinho sobre o que eles fizeram antes, né, na busca do Floquinho. Enfim, eu não vou contar muito da história porque vocês precisam ler a continuação, né, gente? E os irmãos Cafage, inclusive, eles colocam várias referências de coisas e pequenos detalhezinhos que já aconteceram nos gibis. Então, quem é muito fã vai reparar que são pequenas coisinhas durante a história inteira que te lembram a sua infância. E no finalzinho agora de 2017, para fechar essa trilogia, a gente teve pré-lançamento de Turma da Mônica Lembranças, né, remetendo a gente então a todo esse percurso, todas essas 3 HQs. E também nesse ano agora a gente vai ter uma adaptação para cinema, live action, com atores mirins e tudo mais, interpretando a turminha que a gente tanto gosta, saindo acho que provavelmente lá pelo segundo semestre, né? Já tá acho que filmando, pré-produção, essas coisas. Então, se você quiser saber o que inspirou esse filme da Turma da Mônica, essa é a trilogia que você deveria ler, começando por Laços, né? Okay. Agora a gente tem uma segunda trilogia para apresentar para vocês, da dupla Danilo Beirute e Chris Petter, que vem trabalhando com o grande personagem Astronauta já faz alguns anos, né? Nessas histórias todas, o Danilo ele vai agraciar-nos com bastante coisa de ficção científica, mas tipo hard science, né? Que é aquele termo que se usa normalmente para falar quando é uma história de ficção científica de fato baseada em teorias científicas e não só tipo, sei lá, os astronautas venusianos e marcianos que, sei lá, tem uma cabeça com um cérebro gigante e fazem quack quack. A primeira dessas histórias, ela é muito legal porque eu acho que ela vai trabalhar principalmente a questão da solidão que existe no espaço. Aquele ambiente super inóspito, né? Nada apropriado para a vida, onde nada consegue, tipo, continuar existindo. Então a gente vai ver naquela história o astronauta ficando isolado por causa que ele tem um problema com a nave dele e ela não consegue mais sair do lugar onde ele foi parar. Ele, inclusive, vai ficando um pouco insano durante esse quadrinho, né? Ele passa por muita coisa na cabeça dele, então é uma questão bem solitária o quadrinho inteiro.
Bem interessante. Já em Singularidade, né, diferente do primeiro volume, o astronauta não tá sozinho na nave dele, e aí eles vão investigar um buraco negro e algumas outras coisas saem do controle dele, e aí ele tem a responsabilidade tanto da vida dele quanto dos outros tripulantes ali. Inclusive, o grande assim, problema que vai surgir no meio da história é advindo justamente desse oposto da solidão, que são alguns dos seus companheiros lá. E, pra gente finalizar, a gente tem justamente o Assimetria, que é um dos mais legais dos três também, porque ele vai trazer umas ideias mais de física quântica, assim, universos paralelos, entidades estranhas. Vai ter referências, né? Vocês podem ver já por essa mãozinha aqui, a outros grandes mestres das histórias cósmicas dos quadrinhos. Então, assim, é um trabalho lindo do Danilo e da Cris, e que, inclusive, esse ano agora, eu acho, né? Foi anunciado na Comic Con agora há pouco, 2017, que vai sair uma animação do astronauta, com mais aventuras dele. Então vamos ver o que tá vindo por aí, né, galera? Yes! Uma outra sequência que a gente não poderia deixar de mencionar aqui, né, na Graphic MSP, é a historinha do Bidu, que começa aqui em Caminhos, e basicamente esse primeiro volume conta a história dele antes dele ser encontrado pelo Franjinha. Então ele vai passeando pelas ruas, e é uma historinha bem solitária, mas é muito fofo. E é muito legal o trabalho que o Damasceno e o Garrocho fazem aqui, especialmente nesse primeiro volume que a Rafa estava falando, por causa que muitos dos personagens são justamente cachorros que moram na rua e tal, então eles, né, não falam que nem a gente. Então eles vão trabalhar essa questão de como fazer a comunicação dos animais através de desenhos, com balãozinhos de falas que envolvem, tipo, eles tentando contar pros outros através de desenhinhos fofinhos dos animaizinhos. Tem toda uma interpretação muito fofa que a gente vai colocar umas coisas pra vocês verem aí das ilustrações. Depois, a gente teve o nosso segundo volume, que é Bidu Juntos, que no finalzinho do Caminhos, o Franjinha se encontra, né, com o Bidu, e aqui no Juntos vai ser um pouco sobre esses primeiros momentos, as primeiras dificuldades, que é você pegar esse cachorrinho de rua, trazer pra dentro da casa e tentar fazer ele se comportar um pouco. A famosa adaptação, né? A harmonia na casa fica um pouco comprometida. Então a gente vai ver mais dessas questões de relacionamento entre o Franjinha, o cachorrinho dele, Bidu, e a mãe dele também um pouco. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de algumas histórias individuais que foram feitas pelos artistas, né, para alguns personagens da Turma da Mônica. Eu quero começar com essa do Chico Bento, que chama Pavor Espaciar, que é muito fofa. Basicamente, ele e o Zé Lelé, o porquinho torresmo dele e uma galinha chamada Giseda, se eu não me engano, eles são abduzidos. E essa história, né, a gente precisa falar é do Gustavo Duarte, que é um cara bem humorado, que gosta de umas histórias assim meio estranhas, gosta de alienígenas. Se vocês já leram às vezes talvez o Bizarro que ele fez para DC, você vai ver que tem alienígenas nas histórias dele. Então é um negócio bem piradão, com aquele traço mais cartunesco dele, mais bem humorado, mais engraçado. E isso acaba sendo bem diferente da outra HQ que saiu mais recentemente do Chico Bento, que é a Arvorada, do Orlandelli, que é uma HQ que é um pouco... ela tem um traço que vai puxar bem para esse negócio de roça, da simplicidade e tal, ao mesmo tempo que ele não respeita sempre, tipo, aqueles enquadramentos bonitinhos, então as coisas, tipo, vazam de um quadro pro outro, dão um tom meio de fábula para essa história. Uma outra história muito interessante, né? Eu gosto bastante da história do Louco. Essa aqui é pelo Rogério Coelho, ele fez uma adaptação maravilhosa do personagem, ele ficou muito caricato, chega até a ser um pouco nonsense a história, mas você passeia pela cabeça e pelos pensamentos um pouco do Louco, e dá pra você chegar à conclusão, ou pelo menos à dúvida, de que será que ele é louco mesmo? Ou será que a gente deveria pensar um pouco mais como ele? Porque ele vê a vida com olhos muito diferentes. Aqui ele vai ter uma profundidade um pouco maior. Então, se você gostava dele quando você era mais novo, essa história é indispensável. Uma outra HQ de um personagem que geralmente é mostrado pra gente nas histórias típicas como um vilão é Capitão Feio, dos irmãos Marcelo e Magno Costa. E é uma HQ, assim, muito legal, que lembra bastante a gente aquelas histórias de super-herói americanas, mesmo com as quais a gente tá acostumado. Lá a gente vai ver o Capitão Feio meio que explorando os poderes dele de controlar a sujeira, o lixão, e como ele só quer ficar, tipo, sozinho, né, dele, em paz, e isso é quase impossível no relacionamento que ele tem com a sociedade. E também que é muito legal ver um vilão que você costumava ler quando era pequena de um jeito super adulto, né? Ele tá todo serião ali, é muito interessante. Outra historinha bem diferente que a gente não pode deixar de falar aqui é a Penadinho Vida, né? Que conta um pouquinho aí dele tranquilão lá no cemitério e até que ele fica sabendo que a alminha vai reencarnar. E aí ele começa a concluir que ele nunca falou pra ela que ele gostava dela, que ela era o amor da... pós-vida. morte dele. Enfim, a história vai
abrindo um pouquinho esse assunto de uma maneira bem divertida, e as artes são muito fofinhas também, como não poderia deixar de ser. E o Penadinho é da dupla Crumbin e Ico, né, que já fazem o quadrinhos A2 juntos há muito tempo, que é uma daquelas coisas que se você não leu, leia, porque é muito bom. Uma outra HQ muito diferente, muito legal, é justamente Papa Capim, A Noite Branca, que é uma história da Marcela Godoy com a arte linda do Renato Guedes, já fez até trabalho lá pra fora e tal, pra quem já conhece. Eles fizeram uma HQ de terror para a Turma da Mônica. Pois é, você não ouviu errado, meu caro telespectador. Eles fizeram uma história de terror brincando com mitos e lendas do Brasil mesmo, indígenas, que lembram bastante a gente a história de vampiro. Então boa parte dessa HQ vai se passar de fato de noite e a gente vai ver o Papa Capim tendo que ajudar a tribo dele a sobreviver a uma praga sobrenatural, digamos. Bom, a gente falou de muitos títulos da Graphic MSP, mas ainda tem alguns que a gente não mencionou aqui e que merecem um pouquinho de atenção. A gente tem, por exemplo, o Mônica Força, da Bianca Pinheiro, que é um lançamento relativamente recente, em que a gente vai ver a Mônica tendo que lidar com uma questão meio problemática dentro da casa dela. Ela vai precisar de uma força diferente do que a que ela usa pra bater os meninos com o Sansão. Outro muito legal é o Piteco Ingá, do Chico, que é tipo um artista nacional assim, sensacional, cara. O que é aquela arte do Chico? Ele vai meio que trabalhar assim no Brasil uma época meio pré-histórica, né? Que é justamente aquela do Piteco. Então a gente vai ver uma história bem diferente também, tanto de todas as outras graphics, quanto daquilo que a gente está mais acostumado do Piteco, que é um pouco mais simples, um pouco mais caricato, né? E uma outra história que a gente também não conseguiu mencionar até agora, mas que também é muito legal, é a da Turma da Mata, chama Muralha. Que é toda uma equipe trabalhando, né, lá, né? Inclusive é uma história meio tipo os Vingadores, assim, lutando contra, tipo, os super vilões. Então uma história bem cheia de ação e tal. E inclusive um dos participantes, né, dos criadores dessa história toda, é o Roger Cruz, que já trabalhou com os X-Men lá na Marvel, então tem bastante experiência em fazer esse tipo de ação nos quadrinhos. Uma coisa que eu gostei nesse quadrinho é o visual do Jotalhão, e as cores são muito legais, elas dão um tom todo especial pra ação do quadrinho inteiro, né? Elas são pelo Davi Calil. E é muito legal ver então todo esse trabalho do trio, né, que é o Calil, o Cruz e o Fujita, todos juntos vêm fazendo um trabalho mais em equipe mesmo, um pouco diferente às vezes de outros em que são mais de um autor só cuidando de tudo. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, que vocês tenham se interessado aí, estejam escolhendo algumas Graphic MSPs pra ler. Se sim, conta pra gente aí nos comentários o que você vai ler. Se você já leu algumas dessas, conta aí o que você achou da história, qual você recomendaria pra quem ainda não conhece e coisas do tipo. Dúvidas, comentários, sugestões são sempre bem-vindos aqui. A gente espera ver vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Até lá, pessoal!